Nós vamos estudar esse mês os profetas maiores, né? Profetas maiores, representantes de Deus em uma missão importante. Nessa unidade 1 nós vamos estudar um profeta no palácio, que é o Isaías, né? Profeta Isaías, um profeta no palácio, né? Aí diz aqui na introdução os aspectos políticos e sociais e religiosos que atingiam diretamente a vida das pessoas e seus vários segmentos deram o tom para as profecias na vida ministeriais do profeta Isaías. Então nós vamos adentrar nessa primeira unidade, profeta Isaías, segunda unidade, profeta Jeremias, terceira unidade, profeta Ezequiel e quarta unidade, profeta Daniel. Até depois eu vou até passar isso para o núcleo, se os irmãos quiserem, na semana do profeta Daniel, se vocês quiserem naquela semana ler o livro de Daniel, é um livro pequeno, né? De 12 capítulos só. Se vocês quiserem, né? Se vocês quiserem ler o livro de Daniel, porque daí vocês assimilam melhor a matéria, né? Assimilam melhor a matéria, para entender um pouco mais sobre o livro de Daniel. Aí o capítulo 1 fala assim, o profeta Isaías. O profeta Isaías. O estudo de qualquer livro da Bíblia exige do estudioso um conhecimento sobre diversos aspectos relacionados à produção de cada texto. Por isso, nesse capítulo, verificaremos o profetismo entre os hebreus, uma classe importante dentro da estrutura histórica e bíblica do judaísmo, a data e a autoria do livro de Isaías, a pessoa do profeta, né? A pessoa do profeta Isaías, e também vamos ver o cenário político e histórico, tanto antes quanto depois que o profeta Isaías viveu, né? Aí no finzinho aí dessa página mesmo, tá assim, ó, o profetismo entre os hebreus. O profetismo entre os hebreus. O que é um profeta? O que vem a ser um profeta, né? O ditado popular diz o quê? Que o profeta é aquele que prevê o futuro, né? Profeta, no ditado popular, profeta é aquele que prevê o futuro. No nosso livro diz assim, o profetismo, um movimento social, político e religioso que surgiu entre os hebreus devido à dificuldade de conservação da identidade, da fé e do compromisso assumido com Deus. Tem grande relevância na parte história da Bíblia, uma vez que compreende 1/3 do conteúdo. Ou seja, o profetismo ou os profetas, e a Bíblia classifica, né, profetas maiores e profetas menores, que dão um total de 17 livros, tem se colocado no canon, de acordo com o tamanho das suas obras e não com uma ordem cronológica. É bem do nosso conhecimento que essa divisão de profetas maiores para profetas menores não é porque um era mais bonito que o outro, ou porque era maior que o outro, ou porque profetizou mais que o outro. Tem essa qualificação de profetas maiores ou profetas menores, é por causa da dimensão do seu livro. Entendeu? Por causa da dimensão da sua escrita. Mas haja visto também, falando-se de profeta, que existem profetas que não são profetas escritores, que não escreveu nenhum livro. A gente pega Elias. Elias não escreveu nenhum livro.
Eliseu não escreveu nenhum livro. A gente pega Micaías e tantos outros profetas que a Bíblia chama eles de profeta, que não escreveram livros. Não quer dizer que eles têm menos importância que os demais, né? João Batista, o próprio Cristo o chamou de profeta, e de dentre os profetas, João Batista era o maior de todos os profetas, né? Então, na realidade, essa identificação de profeta maior e profeta menor é por causa da dimensão do livro, né? Do tamanho do livro, não em si a sua profecia. Também outra coisa importante nós repararmos aqui, que diz assim, mas ao adquirirem conhecimento necessário e observar detalhadamente as Escrituras, percebe que Deus estava tentando, através das mensagens dos profetas, incentivar o arrependimento, as mudanças de comportamento do seu povo, para preservá-lo das consequências mais graves. Além disso, também da grande quantidade de mensagens de conforto, esperanças e promessas que foram um bálsamo para aquela gente sofrida, que ainda serve para o cristão da atualidade. Então, na realidade, os profetas, eles tinham isso, né? Que nem diz aqui, no ponto 2. Os profetas foram instrumentos de fortalecimento da fé e de advertência quanto à necessidade de obediência a Deus, ao pacto, e foram levantados no século VIII a.C. Ou seja, o profeta, ao mesmo tempo que Deus usava eles para admoestar o povo, repreender o povo, mas também Deus usava os profetas, e foi logo em seguida que Deus assim começou a levantar, para trazer o povo de volta para Deus, para a palavra, para os princípios, né? Então, na realidade, o profeta tinha uma incumbência muito árdua. Os profetas, eles tinham uma responsabilidade muito grande diante de Deus, porque ele pegava de Deus e transmitia ao homem, diferente do sacerdote. O sacerdote pegava do homem e transmitia para Deus, né? Então, na realidade, os profetas eram a voz de Deus para o povo. Aí tem o ministério dos profetas. O ministério dos profetas, que nem diz aqui, o ministério dos profetas ecoou nas mais diversas camadas sociais, ora como denúncias e ameaças, ora como encorajamento na vida diária dos israelitas. A tarefa desses servos de Deus consistia em conduzir ao povo a caminho de Yahvé. Os profetas não só propunham em profetizar a mensagem do Senhor, mas também, outro aspecto importante, vaticinar o futuro, o reino messiânico e a vitória para o povo de Deus. Os profetas, muitas das vezes, eles profetizavam para aquele período que eles estavam vivendo. Mas há também, por ser profetas, né? Eles entregavam suas profecias para uma dimensão mais longínqua, a qual eles mesmos não entendiam às vezes. Isaías profetizou coisas que nem se cumpriu ainda, por exemplo, o milênio. Jeremias, Daniel, Ezequiel, você está entendendo? Ezequiel 37, por exemplo, não se cumpriu na sua totalidade ainda. Ezequiel 47, Daniel, capítulo 2, a estátua de Nabucodonosor. Está entendendo? Então, muitas das vezes o profeta, Deus dava uma mensagem para ele, ele profetizava para aquele momento, para aquela circunstância. Mas às vezes a profecia também era apontando algo futuro, né? Apontando para algo futuro. E aí no ponto 4 nós temos o livro de Isaías, que diz assim: embora haja divergência quanto à composição e à data de Isaías, a maioria dos teólogos consideram que o livro foi escrito pelo próprio Isaías,
entre o ano 740 a 680 antes de Cristo. Na realidade, Isaías ele profetizou no período do rei Uzias, Jotão, Acás, Ezequias e uma pequena parcela do rei Manassés. Isaías ele teve o seu ministério aproximadamente num período de 60 anos. De 60 anos, aproximadamente, o período do profeta, do ministério, né, do profeta Isaías. Outro elemento importante a ser considerado, o favor de um autor, é de que Isaías recebeu ordens expressa. O próprio Deus diz para ele: escreve, anota as profecias, né, que sem dúvida alguma objetivavam orientações e exemplos futuros para a orientação da sociedade judaica. Isaías 30, verso 8. Então, na realidade, nós podemos ver que foi Isaías que escreveu. Há quem diga, que nem diz aqui, né, que a existência de 3 autores. Primeiro Isaías, do 1 ao 39, Deutero Isaías, do 40 ao 55, e Trino Isaías. A autocrítica colocou em xeque a literatura de Isaías, né? Mas foi Isaías que escreveu o livro a qual traz o seu nome, né? Foi Isaías a qual escreveu. E falando um pouquinho mais sobre Isaías, Isaías é considerado um profeta, um dos maiores profetas, né? Isaías tinha uma educação muito nobre, ele foi criado em Jerusalém. O historiador diz que a escrita em hebraica de Isaías foi num hebraico polido. Assim como Lucas escreveu Lucas e o Evangelho e o Atos dos Apóstolos num grego melhor, o livro de Isaías está escrito de uma forma diferente dos outros livros por causa da educação de Isaías. Como nós já falamos, né? Isaías ele viveu no palácio, né? Viveu no palácio. Daí está aqui o profeta Isaías. Isaías é reconhecido pelos teólogos como o mais ilustre de todos os profetas do Antigo Testamento e chamado às vezes de o profeta magno ou rei dos profetas. Rei dos profetas. Alguém diz que existiu um outro Isaías no período dos reis. Por isso que a Bíblia chama assim, Isaías, filho de Amós. Entendeu? Isaías, filho de Amós. Para identificar quem é esse Isaías. Então, esse Isaías é filho de Amós, né? Outra coisa importante, ele era primo do rei Uzias. Primo do rei Uzias. Era o profeta Isaías. Ele era primo do rei Uzias. Esse profeta ele foi casado com uma profetisa. A sua esposa era uma profetisa. E ele teve 2 filhos, Sear e Maher, cujos nomes subentendiam o futuro de Israel. Então Isaías, ele teve uma esposa e teve 2 filhos. E a sua esposa era profetisa. 1.6. O cenário político de Isaías. Diz assim, político histórico, né? O período da vida de Isaías foi marcado por situações históricas importantes, que nos permite uma maior compreensão dos fatos ocorridos durante o seu ministério. É preciso ressaltar que nesse tempo, embora houvesse alguns momentos de relativa tranquilidade e independência, havia grandes instabilidades, conturbações políticas, principalmente com a Síria, uma nação que esteve sob a direção dos monarcas Tiglat-Pileser
Salmanasser, Vargão e Senaqueribe. Foi mais ou menos aquilo que nós estudamos. Vocês vão lembrar que nós estudamos livros históricos, né? O período das conquistas, né? Dos reinos do norte, do reino do sul, né? A divisão do reino, o Império Assírio, né? Toda essa divisão. Então, Isaías viveu dentro desse período político e histórico. Que nem diz aqui, é bem importante enfatizar que todos os acontecimentos históricos presenciados por Isaías ocorreram como uma oportunidade de Deus levar o seu povo ao arrependimento. Foi necessário que a voz, por meio do profeta, se elevasse contra o pecado e injustiças sociais cometidas por Judá e por Jerusalém. Ou seja, devido o pecado, as circunstâncias, as adversidades em que estava acontecendo tanto Judá quanto Israel também, porque nós vamos estudar tanto os profetas maiores agora. Próximo livro, profetas menores, nós vamos ver que tem profeta que ele profetizava no reino sul, mas profetizava no reino norte também. Ele profetizava ali para Judá, Jerusalém, mas profetizava também para o reino do norte. Entendeu? Profetizava contra Samaria, contra Efraim, né? Porque eles eram chamados por Deus para profetizar para o povo, trazendo o povo ao arrependimento, dizendo para o povo. Os profetas, há quem diga que Deus é um Deus muito mau no Antigo Testamento, né? Há quem diga que o Deus do Antigo Testamento é outro Deus. É que eles não entendem que Deus usava os profetas para repreender, para trazer uma mensagem de arrependimento. O povo estava em idolatria, o povo estava em pecado, o povo tinha quebrado o pacto. Então Deus usava o profeta para o povo se voltar para Deus. O povo se voltando para Deus não precisava de correção. E quais eram as correções? As nações a qual Deus permitia as nações sitiá-los, as nações trazer eles como os escravos, né? Então não é um Deus mau, é um Deus que usava os seus portas-vozes, mas a nação não dava ouvido, né? Não dava ouvido, aí tem que acontecer o quê? Tem que sofrer, né? Tem que sofrer. Quem tem ouvidos, ouça, né? Quem tem ouvidos, ouça. Aí temos agora aqui no ponto 7 a chamada de Isaías. É interessante nós enfatizarmos, irmãos, que é o seguinte: os profetas, que no caso aqui vamos falar de Isaías, os profetas não são como os sacerdotes. Eles, o ministério profético não era herdado como sacerdócio. Nós vemos que o sacerdócio tinha que ser da tribo de Levi. Você lembra disso? Né? O pai passava para o filho, né? Profeta não. Profeta não era o pai era profeta, o filho era profeta, o neto era profeta, não. Era Deus que escolhia os profetas. Era Deus que dotava os dons e o chamamento para os profetas. Aí diz aqui que há duas teorias a respeito da chamada de Isaías. A primeira defende que a chamada de Isaías ocorreu no ano da morte do rei Uzias. A segunda defende que o ministério profético de Isaías é anterior à morte do rei Uzias. Então tem essas duas linhas de pensamento. Porque na morte do rei Uzias é Isaías capítulo 6. E no ano que morreu o rei Uzias, né? Isaías capítulo 6, verso 1. Né? Mas há quem diga que foi antes. Que foi antes. Eu fico com a que foi antes. Porque nós vemos o profeta Isaías profetizando antes do capítulo 6. Aí o nosso professor aqui, Ronildo Baldo, no nosso livro aqui, ele diz o quê? Que na realidade o profeta Isaías, ele já profetizava. Mas devido à morte do rei Uzias, houve uma conturbação na nação.
e houve até mesmo uma situação adversa financeiramente falando. Começou a haver conturbações na nação. Aí Isaías, ele foi ao templo para buscar uma direção de Deus, porque ele era profeta. Então, quando ele foi ao templo, Deus se manifestou a ele de uma forma mais especial, de uma forma mais específica, para uma mensagem mais específica, né? Então, na realidade, Isaías, aqui é até interessante Sakamoto-san pregar na oportunidade aí, hein? Isaías, ele já era um profeta antes do capítulo 6. Mas quando houve uma conturbação, uma situação adversa em Judá, em Jerusalém, ele foi buscar a direção de Deus. E quando ele foi buscar uma direção de Deus, Deus se revelou mais profundo a ele. Entendeu? Então isso aí poucas pessoas falam, né? A maioria fala que Deus chamou Isaías capítulo 6, Deus chamou Isaías capítulo 6, né? Mas na realidade não, nós vemos Deus usando Isaías antes do capítulo 6, né? Aqui finda-se o capítulo de número 1. Aqui finda-se o capítulo de número 1.